Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos e todas. É uma alegria estar de volta aqui conversando com vocês. Fiquei feliz de ver vários de vocês na nossa carreata, foi muito gostoso. E então espero que a gente consiga se ver mais vezes em breve, né? Que foi muito gratificante. Então, a aula de hoje, eu escolhi um tema que vocês podem achar um pouco estranho. Aliás, todo tema, às vezes, psicológico, para muitos é meio estranho e tal. Mas essa temática, de verdade, acho que todo mundo tem curiosidade e todo mundo já se perguntou, que é de onde vem o mal? O que é a maldade humana? Como que a gente vai resolver esse dilema, né? Então, acho que todo mundo já se perguntou, vendo tantas dificuldades no mundo, tantos noticiários, se o homem é mau, da onde vem essa maldade, se é possível a gente reverter isso, né? Então, a psicologia se interessa muito por essa temática, né? Da maldade, da violência, da prevenção, o que a gente pode fazer nas entidades, na nossa comunidade, na sociedade em geral. Então, eu vou tratar um pouco desse tema de uma forma extremamente modesta e breve, porque ele é muito complexo, mas espero que dê para a gente começar a pensar um pouquinho melhor de uma forma não tão simplista, né, que a gente pense sobre o mal, sobre o bem, de uma forma muito superficial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre de onde vem o mal, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Então, essa pergunta, acho que vocês já se fizeram, né? Ou vários de nós, a gente se pergunta: nossa, o mundo está perdido, existe maldade desde quando? Está piorando a situação? Quanta crueldade que a gente vê nos noticiários, né? Então, a maldade, ela está associada a fatores muito complexos, tanto a fatores biológicos, neurológicos, hereditários, genéticos, assim como fatores culturais, ambientais, sociais. Então, o mal é estudado por várias correntes, né, das ciências humanas, todo mundo estuda sobre essa temática, tá? Mas ela é bem complexa, por isso que eu estou falando para vocês que eu vou fazer só uma breve introdução, tá bom? Bom, vamos ver alguns estudos. É sempre importante a gente ver o que já foi pensado, o que já foi estudado sobre essa questão. Então, alguns estudiosos vão colocar a maldade numa dimensão mais biológica. Então, que a maldade estaria associado a regiões do cérebro, cerebrais, que apresentam alguma deficiência. Então, coloquei esse estudioso, esse psicólogo, né, da Universidade de Cambridge, o Simon Byron, que ele estudou mais de 300 casos de situações de maldade e ele documentou isso e ele provou, né, nesses documentos, de que a maldade, então, teria a ver com algumas falhas no nosso cérebro, tá? Isso é controverso, né? Então, tem gente que vai puxar para essa tendência mais da biológica, genética, hereditária, e outros vão tender mais para analisar a maldade do ponto de vista social, cultural. Todos esses vieses são importantes da gente entender, porque um não exclui o outro.
Então, é verdade que tem muitos casos, como ele pesquisou, que tem a ver com deficiências cerebrais mesmo, tá? A neurociência, ela estima que 20% dos comportamentos maldosos podem realmente estar associados a distúrbios numa região do cérebro chamada córtex pré-frontal e o córtex da ínsula. Então, eles já documentaram, então, que vários comportamentos maldosos, no sentido criminosos, têm a ver com esses distúrbios. Como eles analisam isso? Com ressonância, imagens, várias tecnologias para documentar e para poder mostrar como que o cérebro, essas regiões estão funcionando para essas pessoas que cometem a maldade. Então, esse é um dos vieses, tá? Outros estudos apontam que os fatores ambientais, culturais ou sociais são responsáveis pelo comportamento maldoso. Então, esses psicólogos da área social, comunitária, que estudam o comportamento psicológico dos homens em sociedade, vão contradizer essa visão genética, hereditária, e vão mostrar por experiências que o ser humano, quando exposto a situações estressantes, de calor excessivo, de comando, controles rigorosos, podem levar as pessoas, qualquer um de nós, tidas como pessoas do bem, liberarem o seu lado mais sombrio. Então, eles já pesquisaram isso, que qualquer um de nós, expostos a situações muito adversas, a gente é capaz de cometer atos de maldade também, né? Então, quem analisa muito isso é o Jung, um psicanalista da época do Freud, que ele vai dizer que nós temos o nosso lado sombra. Eu já conversei com vocês sobre isso e a gente pode aprofundar depois isso mais para frente. Mas ele analisa muito bem como a gente tem que trabalhar o nosso lado sombra, que é esse lado das nossas emoções, dos nossos sentimentos não nobres, que a gente não gosta de ver. A gente não gosta de se ver como um ser maldoso ou como tendo comportamentos mais nocivos, né? E ele vai dizer que a gente precisa reconhecer o nosso lado sombra para a gente poder administrá-lo, para a gente poder domá-lo, né? Como se fosse aquela historinha: vai vencer o bem ou o mal em você? Aí o sábio diz: depende. Mas depende do quê? Depende de com quem você vai fazer aliança. Então, é um pouco isso. A gente vai fazer algumas alianças e vamos trabalhar ou pelo bem ou pelo mal. Vamos fazer que tipo de investimento? Aquele que a gente investir mais é onde vai sobressair e a gente vai sublimar o outro lado que a gente não quer que apareça muito, que ele sobressaia, né? Então, todos nós, depois vocês vão ver no finalzinho da aula, todos nós vamos ter que trabalhar para a gente lidar com o nosso lado mais sombrio. Tá? Então, os estudiosos da psicologia social também trabalham muito com um conceito que chama o conceito da banalidade do mal, que é um conceito criado pela filósofa Hannah Arendt, que ela foi indicada, né, para participar do julgamento do Eichmann, que é um burocrata do governo nazista, que era um homem acima de qualquer suspeita, nunca tinha cometido nenhum ato ilícito, nenhum ato maldoso, e foi um
um homem que responsável por um dos maiores massacres da época do governo nazista. E aí ela participou desse julgamento e ela ouviu, e tem um livro sobre isso que é muito legal, e tem um filme também que vocês podem ver, que fala desse julgamento, onde ela vai mostrar que ele, um homem acima de qualquer suspeita, foi capaz de cometer atrocidades e massacres das piores crueldades possíveis. E ela vai analisar isso. Então, isso é bem estudado na sociologia, tudo, e é bem bacana. Então, quem quiser ver o filme dela e mostrando o julgamento, os argumentos dele, e ela cunhou esse conceito, então, da banalidade do mal, que o mal ele vai nascer exatamente quase do nada, por isso que ela vai falar da banalidade do mal. Então, é bem bacana para a gente refletir sobre isso, tá bom? Aí, vários estudos vão mostrar, isso a gente é muito usado, quem trabalha com delinquência infantil, delinquência juvenil, estudar os tipos de maldade, e a gente estuda se é possível reverter a maldade, porque a gente precisa entender a maldade, os tipos, que eu vou mais ou menos descrever, e os psicólogos, os estudiosos, os psiquiatras, a pergunta que a gente quer saber é se a mente humana, nosso cérebro, é capaz de reverter quadros de maldade. Então, isso é muito importante para uma sociedade entender, e para os profissionais que vão trabalhar, entender que tipo de maldade e se isso é possível reverter e como reverter. Então, isso é um ganho social, coletivo e da civilização muito grande. Então, os estudos classificam, assim, alguns autores descrevem de outro jeito, cada um de uns, mas basicamente são esses 5 tipos de maldade humana. Tá? Então, ele vai dizer que existe uma maldade que é mais por falta de consciência. Falta de consciência ou noção. O indivíduo não percebe o mal que está causando. É tipo essa frase que a gente fala, é sem noção, sem consciência, tá? Então, quando a gente pensa em maldade, a gente acha que a pessoa está fazendo maldade de propósito, ou ela está muito consciente da maldade que está fazendo. Isso existe mesmo. Mas essa primeira classificação da maldade, ela é quase uma ignorância, uma inocência, vamos dizer assim, se pode dizer, tá? Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que quando eu fazia supervisão para os professores de uma creche, uma professora veio me falar de um aluno, uma criança difícil, eu fiz algumas observações para ela poder ter como referência para cuidar dessa criança que estava dando muito trabalho. E aí, na quinzena seguinte, quando eu fiz de novo a supervisão, ela veio muito feliz para mim e falou, Mara, deu tudo certo o que eu estou fazendo com ele. Eu estou dando uma gelada nele, eu estou dando ela usou a palavra, eu estou dando um desprezo para ele, e ele melhorou muito. Ele está quieto, está no canto dele, não está perturbando os amigos, tal. E ela me contando isso assim tranquilamente. E eu só ouvindo o que ela estava falando. E aí eu mostrei para ela que ela estava muito equivocada no seu modo de pensar, que o desprezo aquela criança já tinha, e que ela não vinha para a creche para receber um novo desprezo, né? E que esse tipo de atitude
poderia realmente a criança ficar calma, bem, ou calma, entre aspas, ou não perturbar, mas a que custo e a que preço, e se a gente, enquanto instituição, ia fazer essa maldade, né? Então, eu conversei muito com essa professora, ela levou um susto muito grande, ela depois chorou muito, ela ficou muito sentida, e foi interessante porque foi a maldade, então, vamos dizer, entre aspas, com uma total falta de consciência da sua atitude, tá? Então, esse exemplo é o que eu lembro bem, que eu vivenciei, mas tem vários outros, tá? Esse primeiro exemplo, perdão, esse primeiro exemplo de maldade, ele é completamente reversível. O que quer dizer reversível? A gente pode mudar um comportamento maldoso para a pessoa ter consciência e ela modificar o seu comportamento. Então, é um alento. Então, nós podemos modificar nosso comportamento maldoso de outras pessoas se ele tiver nessa dimensão da falta de consciência ou noção, tá? A segunda maldade é a maldade que a gente conhece bem por egoísmo, por ambição. Normalmente, o dano que a pessoa causa a outro, ele é mais um efeito colateral do que a pessoa tem como meta provocar isso. Então, por exemplo, a pessoa que sacaneia o seu colega de profissão por ambição, porque ele quer aquele cargo, sei lá, aquela situação. Então, ele causa dano para aquela pessoa, mas ele não teve exatamente a intenção de causar o dano àquela pessoa. Então, é um efeito colateral. Ele quer subir na vida, ele quer ter poder, tal. E para conseguir isso, ele passa por cima de qualquer coisa, tá? Então, é a maldade por egoísmo e a maldade por ambição. Muito comum no dia a dia, no mundo do trabalho, na vida familiar, na sociedade. Os estudos também mostram que esse nível de maldade bem trabalhado é possível também reverter. Então, a gente pode reverter esse comportamento desde que a gente consiga acessar afetivamente essa pessoa para que ela compreenda a sua atitude. Mas é possível reverter sim, tá? Aí o terceiro nível que a ciência estuda é o nível do fanatismo, das crenças rigorosas. Então, são os terroristas, aqueles que mutilam o outro, que fazem sacrifícios de animais e todas as coisas que a gente vê na mídia. Tá? Então, esse nível de maldade é um nível de maldade que começa a ficar bem agravado, e esse nível de fanatismo, dependendo do grau, ele é quase irreversível. Então, não se pode afirmar categoricamente, mas tudo que se estuda então, pessoas muito fanáticas ou com crenças arraigadas, ou religiosas, ou ideológicas, tudo, quando elas vão para um processo, por exemplo, de terapia, rapidamente a gente percebe que não é possível ter espaço para reverter um comportamento. A mente está totalmente tomada, então são tipos mais agravados, tá? Outro tipo, que é um tipo também que a gente conhece bem, é a maldade por ciúme, por inveja, por desejo de vingança. Nessa categoria, tem vários episódios que a gente vê, escuta, conhece, né?
A meta aí é diferente daquela maldade que não tem a intenção de causar o mal ao outro. Então, nesse quarto tipo de maldade, a meta é destruir o outro, é infligir dor ao outro, é reparar uma injustiça. Então, é a maldade que quer aniquilar o outro, tá? Então, esse nível de maldade, se ele está muito exacerbado e o ego, vamos dizer, da pessoa não tem recursos muito positivos, vamos dizer assim, ele também, se tiver muito agravado, ele também é de baixa reversibilidade. Então, para a gente entender o que é possível e o que não é possível, tá? E o último grau são os psicopatas, os sociopatas, que aí é completamente irreversível, tá? Então, para que a gente tem que saber disso? Tem um lado positivo, que a gente saber que as pequenas maldades humanas que podemos cometer no dia a dia, elas podem ser tratáveis e a pessoa pode mudar esse comportamento. E outro aspecto, vamos dizer, mais negativo, é que a gente vai trabalhar com essa limitação do ser humano, que em muitos casos e muitas situações está dado como uma coisa quase irreversível. Tá? Isso é importante para a gente entender, para a gente poder analisar socialmente, quando a gente vê notícias, quando a gente se vê numa situação difícil, não perder as esperanças. Não tem mais jeito, é ruim mesmo, nunca vai melhorar, né? Isso é muito comum, por exemplo, as mães que levam criança para terapia. Ele é mentiroso, ele é ruim, ele é sacana, ele coloca um monte de adjetivos negativos e de verdade não tem essa gravidade. São situações que são facilmente revertidas. Tá? Então, vamos aqui para os nossos finalmente, né? Então, tem saída para essas situações? Tem alternativa. Estudos vão mostrar que a maldade está associada com a falta de empatia. Empatia é um conceito que a gente escuta muito, tá? A ciência estuda que no nosso cérebro existe pelo menos 10 regiões que são chamadas do circuito da empatia, né? Esse circuito da empatia, ele tem que ser acessado, acionado na nossa mente para que a gente mantenha a empatia sempre em vigília, né? A empatia vai ser a nossa vacina contra a nossa maldade. Então, quanto à nossa maldade, a gente está querendo tanto uma vacina, né, para o Covid, a gente precisa criar vacinas para outros dilemas humanos. E a empatia é a vacina para a maldade, tá? E como que a gente acessa, então, a empatia? A empatia, ela é muito possível de ser acessada e trabalhada com algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu quero muito encontrar com vocês e nas nossas aulas presenciais, porque tem vários jogos, várias vivências, várias coisas que a gente possa fazer para experimentar e acessar o circuito da empatia, para aumentar a nossa empatia, tá? Então, que não dá para falar aqui, mas tem coisas muito interessantes e a gente pode trabalhar isso para a gente resgatar cada vez mais a empatia. Mas como que a gente pode fazer, então, nós ajudar os nossos filhos, nossos netos, nossas pessoas próximas a melhorar, então, a empatia para servir de antídoto
a maldade. Então, trabalhar o egoísmo. Como que a gente trabalha o egoísmo? O egoísmo, a gente só trabalha com ele aprendendo a não focar tanto em si mesma. Quando a gente está muito olhando para o nosso umbigo, pelo nosso desejo, pelo nosso bem-estar, a minha vontade, o meu desejo, a minha, tudo que é o meu, se a gente estiver olhando muito para o nosso umbigo, nós estamos mais distanciados da empatia. A empatia a gente vai conquistar desfocando um pouco da gente. Como a gente faz isso? Olhando para o bem-estar do outro, olhando para a necessidade do outro, qualquer necessidade, necessidade de um olhar, de um abraço, necessidade que o outro tem de silêncio, necessidade de respeitar aquela dor, sem fazer provocações, irritar o outro com coisas que ele se magoa. Então, não focar em si e focar mais no outro. E isso parece simples, mas nós somos bem voltados para o nosso umbigo e tal. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. A gente compreender também que a gente vive em rede. A sua atitude pode provocar a vida do outro. Então, isso também a gente está cansado de falar, mas a gente tem que aprender que alguma coisa que eu faço pode estar em prejuízo do outro. Então, se eu estou fazendo só para o meu bem-estar e não estou nem aí para a vida do outro, se está prejudicando, eu estou sem empatia. E eu estou mais próxima de cometer maldadezinhas, sacanagenzinhas, prejudicar o outro, lesar o outro, com uma cara leve, mas que são maldadezinhas. Tá? Outra forma da gente resgatar a empatia é a gente receber muito estímulo vindo da arte, da dança, da música, enriquecer o nosso repertório sensorial, estético. Então, tudo que vocês estão ouvindo de nós, professores, de dança, de meditação, de música, de arte, tudo que puder trazer emoção, trazer uma sensação gostosa, enxergar o belo, enxergar o bonito, se emocionar com uma obra de arte, se emocionar com a conquista do outro, e isso vai acionar o circuito da empatia. Então, é bem importante a gente se alimentar. Do mesmo jeito que a gente alimenta o nosso corpo, vocês sempre vão ouvir eu falar isso. Tem que alimentar a nossa vida mental, o nosso espírito. E a gente alimenta com essas coisas, tá? Outra coisa muito importante, também vocês vão ouvir sempre eu falar disso, desenvolver uma forte espiritualidade, aprimorando a compaixão pela vida e história de cada um. Então, muitas vezes a gente acha bem bonito ter compaixão pela vida do outro, mas isso muitas vezes fica distante da vida da gente, porque a gente está focado mais na nossa vida. Então, tem vários exercícios para a gente aprimorar a compaixão pela vida, pela trajetória e pela história de cada um. Então, isso é bem importante a gente aprofundar e enriquecer na nossa vida. Exercitar diariamente a nossa amorosidade e a nossa gentileza, tá? Formando novos hábitos do cuidado para com o outro. Então, sempre a gente levantar e naquele dia se predispor a ser mais gentil, mais amorosa, mais amoroso, mais cordial, fazer disso um exercício mesmo. Um exercício. É claro que tem dia que você está chateado e tudo, mas você teria que se esforçar no sentido de que brote isso dentro da gente. A gente tem tudo isso dentro de nós.
e por algum motivo a gente não exerce isso. Nós, humanos, se a gente perceber, a gente é muito indelicado com o outro, muitas vezes grosseiro, muitas vezes fazendo julgamentos assim, hostis. A gente é sarcástico com o que o outro está passando. Tudo são comportamentos maldosozinhos, e que a gente só vai combater isso querendo ser mais amoroso, querendo ser mais gentil, isso fazendo parte todo dia da nossa vida. Tá? E essa vai ser a nossa vacina contra o mal que habita em nós. Então a gente fala, tem gente que fala, mas eu não tenho mal em nós. A gente pode não ter mal em nós se está tudo bem. Se de repente alguma coisa sai do nosso controle, a gente é capaz de tomar atitudes que muitas vezes a gente nem gostaria, e que a gente se arrependa depois, e isso é humano, mas que a gente possa exercitar o nosso compromisso de administrar a nossa maldade, tá? Então, a maldade, ela é estudada, então, por todas as áreas. Nós temos que prestar atenção nela. Eu estava vendo um artigo de um teólogo, alguns meses atrás, ele citava que na Bíblia tem mais de 100 versículos exortando o ser humano sobre a maldade do homem. Então, ele descrevia isso bem, de uma forma bem interessante. Então, que a gente tem que estar atento a isso, não ignorar que eu não tenho mal, eu não vou pensar nisso, o mal é quem rouba dinheiro da merenda, quem faz. Isso é o mal social exposto, tal, que a gente sabe é um mal mesmo e tem que ser punido e combatido. E a gente tem que pensar no nosso mal do cotidiano, do que a gente faz que não seja o bem, né? Então, ele citava lá no texto e exortando a gente, humanos, para fazer o exercício do bem. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria estar passando para vocês, e espero que a gente possa fazer bastante vivências para a gente olhar mesmo dentro da gente, reconhecer as nossas coisas, e isso vai ser possível quando a gente puder se encontrar, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês, e deixo meu abraço, meu beijo especial para vocês. Tenham um bom final de semana e que fiquem em paz. E sempre trabalhem dentro do coração de vocês a bondade, o amor, a gentileza, e resgate isso, que é muito gostoso a gente ter essa sensação de que está fazendo bem e que é uma pessoa do bem. A gente se sente revigorado para viver. Então, que todo mundo merece ter essa emoção, esse sentimento, e ela está acessível para quase todos nós. Só algumas pessoas que têm essa deficiência e que não vão poder viver essa bondade, mas a maioria da humanidade pode e deve viver essa bondade e essa empatia, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite.